Agora sim, agora tá gravando oficialmente. Muito boa noite. Vamos fazer a nossa próxima pré-aula de hoje e a gente vai começar falando sobre o terceiro passo, então, do método da qualidade corporativa, que é a definição de personas, tá? Para a gente deixar claro em questões de nomenclaturas, o que eu considero persona, e a gente considera essa palavrinha no método, é sempre quando a gente tem um conjunto de pessoas que seguem padrões semelhantes, que têm características semelhantes. E por que é importante a gente ter isso definido no método da qualidade corporativa? O método de trabalho da qualidade corporativa, ele não é para casos residenciais, é tudo que não é residencial. E normalmente, aqueles nossos clientes que não são residenciais, são aqueles onde a gente tem um fluxo de pessoas muito grandes. E se a gente quer fazer um projeto, um ambiente focado nas pessoas, a gente precisa entender que pessoas são essas. Só que como existe um fluxo muito grande, provavelmente vão ser muitas pessoas e pessoas muito diferentes. E daí fica muito difícil a gente fazer um projeto muito personalizado, quase que individual. Muito difícil. Então a gente divide em grupos de personas para que a gente possa daí fazer ambientes focados nesses grupos de pessoas, tá bom? Então já vou começar compartilhando e volto a convidar quem está no Instagram. Vem para o Zoom para conseguir assistir aqui os slides. Então vamos começar já. Peguem os seus caderninhos. E eu preciso só que alguém, peraí. Que alguém me dê um ok. Pode ser com a mãozinha mesmo. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Se tá enxergando. Vera, tá enxergando, certo? Legal. Tá, então deixa eu abrir aqui. Então, nossa... Tô meio devagarzinho aqui. Agora sim, agora foi. Então, nossa aula de hoje, terceiro passo do método de definição de personas. E daí, vamos relembrar dessa frase que quem esteve no NeuroArc Day ouviu, né? Que é a nossa frase da queridíssima Carla Furtado, que ela diz o seguinte: vai ser impossível entender de gente sem entender de cérebro. Essa frase foi falada durante a palestra da Carla Furtado. Para quem não conhece, Carla Furtado é idealizadora do Feliciência. Entrem no Instagram da Carla, que é Feliciência, @Feliciência, para vocês conhecerem um pouquinho mais, mas principalmente o foco dela na psicologia positiva, tá? E daí ela super participou do nosso evento, da conferência internacional que a gente fez de neuroarquitetura, onde ela trouxe muito o tema da questão da felicidade na vida dos nossos adultos queridos, ou seja, na nossa vida, né? E daí ela diz muito bem isso, que vai ser impossível a gente entender e falar sobre pessoas, sobre gente, sem entender sobre o cérebro. Por isso que um dos pilares do método da qualidade corporativa é a neurociência. A neurociência aplicada à arquitetura, que popularmente a gente conhece como neuroarquitetura, tá? Bom, recapitulando só rapidinho, já falei, o nosso treinamento, então, ele tem uma nova data prevista para o dia 27 de junho, tá? E o que é esse treinamento do método da qualidade corporativa? Para quem não estava sabendo disso antes, é para aquelas pessoas que estão dispostas a atuarem, profissionais da área de projeto, que estão dispostos a atuarem no mercado não residencial, tá? E o que significa um mercado não residencial? É escritório, é loja, é clínica, hotel, enfim, escola, todas aquelas vendas que a gente chama que é venda B2B. Então, são projetos que a gente vai vender para empresas ou para instituições. E por que a gente define desta forma, tá? Que não é aplicável para o residencial? Porque os valores de uma venda para empresa são valores diferentes de uma venda para um mercado residencial. Né? E quais são esses valores, então, que a gente tanto fala aqui no método? Principalmente 4 deles, que são neurociência aplicada à arquitetura, ou popularmente conhecido como neuroarquitetura, sustentabilidade, design thinking e foco nas pessoas.
A gente acredita que hoje as organizações, as instituições, elas estão principalmente focadas nesses 4 pontos, tá? O mercado residencial é um mercado que é diferente e que provavelmente tem outros valores. Eu faz tempo que eu não atuo mais com residencial, mas eu já vejo que um dos fatores, dos pilares que envolve muito o residencial, são questões de preferências estéticas, tá? E nesse caso aqui, a gente vai focar muito mais embaixo do que questão estética. É basicamente por isso que a gente indica que o método seja aplicado para aquelas vendas B2B, tá? Que é venda para a empresa e não envolve o residencial. Então, vamos falar do nosso terceiro passo. A gente tem 10 passos no método da qualidade corporativa. O primeiro deles, que, gente, quem não assistiu a primeira pré-aula, nesse momento que a gente está vivendo, eu peço muito que vocês assistam. Revejam essa aula, e esse vai ser muito nosso foco aí, provavelmente lá no dia 25 de abril também, que é o primeiro passo, começando de dentro para fora. Se a gente não estiver bem, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente não vai conseguir nem ter energia para aplicar tudo isso aqui, nem para estudar tudo isso aqui, de verdade. Tem uma coisa que eu foquei muito, desde que começou toda essa questão, né, do corona, toda essa mudança de logística que a gente está enfrentando hoje no nosso dia a dia profissional, a primeira tomada de decisão que eu fiz com a minha equipe foi: vamos trabalhar a nossa inteligência emocional nesse momento. É isso, lembram? É cérebro, é cabeça. Se a gente não tiver com a cabeça bem, gente, a gente não consegue fazer nada. E esse momento que a gente está vivendo, eu acho que é para botar exatamente isso em teste. É isso. É o mundo nos testando em como que a gente vai reagir a tudo isso. Se a gente entrar na paranoia de ficar só assistindo as notícias, e obviamente a gente não deve ficar alienado do que está acontecendo, mas se a gente só ficar com a TV ligada ou só ficar vendo as redes sociais, caramba, não tem quem aguente. A gente precisa se equilibrar emocionalmente. De coração tô falando isso. E quem é que pode ser nosso parceiro nesse momento? Nossos amigos, queridos parceiros profissionais da área da saúde, tá? Principalmente psicólogos e neuropsicólogos. Então, daqui a pouco, olha só que legal o que a gente fez com a nossa equipe essa semana. A gente convidou uma neuropsicóloga para fazer uma consulta coletiva. Exatamente falando sobre estratégias para a gente lidar com esse momento, dessas estratégias emocionais para a gente lidar com esse momento, que envolve tanto uma respiração profunda em vários momentos do dia, que envolve visualizações do que a gente quer que aconteça, que envolve uma mudança de mentalidade sobre tudo isso que está acontecendo, que aprendizados a gente pode tirar com isso. Então, assim, novas formas de enxergar essas situações, tá? Então, é bem importante nesse momento a gente se trabalhar. Contem comigo. Ontem mesmo eu estava com amigas, e vocês devem estar vivendo isso também, gente. Grupos de amigos no WhatsApp que só fica postando ali quantas pessoas estão morrendo na Itália, quantas pessoas... Gente, se a gente só ficar falando disso, vai começar a ficar muito mais complicado, né? Então, assim, agora é o momento da gente mudar a vibe, vamos mudar a vibração. A vibração. Isso é importante. Isso é o primeiro passo, tá? Cheguei nesse assunto só porque eu estava citando, né? Mas o primeiro passo a gente tem que começar de dentro para fora. A gente não vai nem conseguir estudar se a gente não estiver bem. Primeiro passo. Segundo passo, a segunda pré-aula foi sobre imersão empática, como é que a gente vai para um cliente e realmente consegue estar presente, fazer uma imersão lá dentro de uma forma muito empática, né? Terceiro passo, que é o que nós vamos ver hoje, definição de personas, como é que a gente faz a definição desse grupo de pessoas, né? Dessas personas, que podem ter várias no ambiente corporativo. Quarto passo, cocriação de estratégias. Também vamos falar disso hoje, então hoje a gente vai estar aqui extenso, bastante coisa, mas é muito legal, desde que eu comecei a aplicar Design Thinking para projetos, realmente mudou a minha forma de entender toda a solução dos problemas de um projeto. Depois, o quinto passo, compatibilização de resultados, que daí isso aqui, a gente tem que juntar tudo isso que a gente está obtendo de resultados e compatibilizar.
O nosso sexto passo é elaborar um relatório que a gente entrega isso para a empresa. E, gente, presta atenção agora que eu vou dizer. A gente pode vender um serviço que seja até o passo 6. A gente pode vender um serviço que seja até o passo 6. Digo porque eu já vendi. Tem gente que compra isso. Porque até o passo 6, a gente nem começou a arriscar projeto, tá? A gente nem começou a arriscar projeto. Mas a gente faz um diagnóstico tão profundo, a gente chega em tantas conclusões que a gente pode oferecer isso como um serviço. Então, até o passo 6, a gente monta esse relatório e isso pode ser um serviço, tá? Depois, o 7 é o desenvolvimento do projeto. O 8 é a entrega desse projeto. O passo 9 é um acompanhamento pós-projeto. E aqui entra muitas nossas avaliações de pós-ocupação. E o passo 10 é como que a gente pega tudo isso, todos esses 9 passos e compartilha, tá? E daí a gente chama de aprendendo de fora para dentro. Então, como é que a gente compartilha isso e a partir dos feedbacks a gente aprende com isso, tá bom? Então, esse é o nosso ciclo do método da qualidade corporativa. Deixa eu só ler um pouquinho dos comentários. Só vejo as notícias no fim do dia. Só vejo ao fim do dia as notícias compactadas para estar a par das coisas e saber o que é mais importante. Vera, eu também. Defini um único momento no dia que eu faço isso, só que eu vou te dizer, eu estou fazendo isso pela manhã. Porque à noite, eu estava fazendo a noite na cama lá, lendo as notícias, eu não conseguia dormir. E começou a impactar no meu sono. Então, experimenta fazer, Vera, de manhã, ver se não fica melhor para ti. Eu nem vejo, uma vez só na semana, Cláudia dizendo, emociona tudo nesse momento, precisamos mesmo mudar essa vibração, Elô, que coisa boa. A não ser comunicados da cidade e do estado, né? Como o NeuroArc Day foi importante nesse momento, agradeço por ter estado lá. Que bom, Elô, te ouvir falar isso, gente. A Manuela também tá aqui no Instagram, que bom. Nada acontece por acaso, né? Exatamente no limite a gente conseguiu realizar o NeuroArc Day e realmente me passou uma energia tão positiva aquele dia que eu acho que a gente ainda tá vibrando isso. E como isso está sendo importante, não só para nós, mas para o nosso meio, né, Elô? Eu acho que tu deve perceber isso também, porque a gente tem que ser vetor agora, gente. Aliás, eu ouvi isso da Sinara, tá? Que foi uma das palestrantes do NeuroArc Day e a gente fez a consulta com ela. Quando eu disse que eu fiz uma consulta com a equipe coletiva, a gente fez com a Sinara e ela disse, gente, a gente precisa ser vetor de saúde mental e luz nesse momento, cada um de nós. Levem isso como uma missão pra gente. É isso que a gente precisa fazer nesse momento. E foram muitos aprendizados, Seria lindo uma live dela, Elô. Olha só, tudo me deu uma boa ideia. A gente podia convidar a Sinara para uma live, né? Acho que ela super toparia. Vou fazer isso. Vamos ver se a gente consegue. Aliás, essa semana a gente quer fazer muita coisa. Essa é uma semana bem decisiva, né? Para tudo isso que a gente está vendo. Então, ficar em casa é uma opção quase que obrigatória neste momento e a gente quer colocar muito conteúdo interessante aqui na internet para que as pessoas em casa não fiquem vendo as notícias, mas fiquem tendo acesso a conteúdo de qualidade. Então, a gente está se propondo na qualidade corporativa fazer isso e a Loto me deu uma ideia muito legal. Eu já vou convidar a Sinara para a gente fazer uma live nessa semana. Acho que vai ser ótimo. Kátia amada. Certo? Então, vamos lá. Vamos logo para esse conteúdo. Personas, definindo personas, o que é um mapa de personas. A gente vai ter várias ferramentas no treinamento do método, tá? Aliás, olhem essa minha camiseta, seja o seu melhor, olha que lindo. Uma amiga minha, há muito tempo atrás, mandou fazer algumas camisetas e essa aqui eu achei muito. A gente tem que ser o nosso melhor, gente, principalmente agora, o nosso melhor. Então, vamos lá. A gente vai ter várias ferramentas que nós vamos... Por isso que o treinamento do método ele tem que ter uma partezinha presencial, tá? E a gente tá querendo muito... Só adiamos isso. Mas a gente precisa praticar. E vão ter várias ferramentas que a gente vai praticar. E uma delas é o mapa de personas. O que é isso? É a gente chegar para o cliente, na hora de fazer, isso tudo acontece naquelas etapas, então, pré-projeto, e a gente chegar num mapa mesmo, de todos os perfis de pessoas que circulam por aqueles ambientes, tá? E a partir desses perfis de pessoas,
a gente vai fazer um ambiente baseado em evidências neurocientíficas para esses perfis de pessoas. É por isso que quem faz, eu não sei se tem alguém aqui que estuda no NeuroArc Academy, no primeiro módulo, a gente bate muito na tecla de que a gente tem que detalhar mais o briefing das pessoas, né? Então, aquele nosso cliente que a gente vai lá e pergunta: como é que é seu nome, qual é a sua idade, o que você faz, né? Quais são suas necessidades? A gente tem que ter muito, muito, muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Inclusive envolvendo questões de saúde. A gente já falou um pouquinho isso na pré-aula 2, tá? Sobre briefing. Então, envolver questões de saúde, envolver questões de expectativa, entender o contexto dessas pessoas. E é por isso que a gente faz muitas entrevistas presenciais também, além do online, dos questionários online, a gente faz entrevistas presenciais, porque a gente precisa entrar no mundinho daquela pessoa e entender quais são as necessidades dela. Para daí sim, expectativas, para daí sim fazer um ambiente que seja coerente com isso. Então, já entrando um pouquinho adiante, esse mapa de personas, né? O que a gente precisa considerar? E quem está aqui no Zoom agora vai começar a ver slides com conteúdo. Quem está no Instagram não está enxergando isso porque eu não tenho como compartilhar aqui. Então, venham para o Zoom, tá? Para vocês entrarem no Zoom, entrem aqui no link do Método da Qualidade Corporativa, cadastrem ali para participar das pré-aulas, automaticamente você já recebe o link do Zoom. O que tem que aparecer nesse nosso mapa, tá? Sobre cada uma dessas personas. Principalmente características sobre perfil, e perfil, aqui que eu tô falando é perfil físico mesmo, fisiológico mesmo, de quem são essas pessoas. E qual que é a satisfação, quais são as expectativas delas nesse momento, tá? E por que a gente fala nesse momento? Porque o momento da pessoa, as expectativas dela vai depender do contexto que ela vive neste momento. Os valores que ela vai dar para alguma necessidade de projeto ou para alguma expectativa específica vai depender do contexto que ela vive hoje, tá bom? E quais são os principais critérios, então, que a gente vai adotar para fazer essa divisão de grupos de personas? Principalmente duas características. Uma está relacionada ao tipo de atividade que ela faz ou área que ela trabalha, tá? Então, se a gente considerar, por exemplo, uma loja, eu posso ter o tipo de atividade, sei lá, da pessoa que fica no caixa, eu posso ter o vendedor que fica circulando e eu posso ter o cliente que está entrando na loja. Então, são tipos de atividades que provavelmente vão ter objetivos diferentes, tá bom? E um segundo critério que vai entrar nessa divisão de grupos de pessoas, as personas, é a idade delas. Por que idade, gente? Por que idade? Quem teve agora no NeuroArc Day já vai responder na hora. Eu tenho certeza que já vai me insight na hora. A gente sabe que fisiologicamente falando, a gente tem necessidades diferentes conforme o nosso ciclo da vida. E por isso que é importante a gente saber qual é a idade dessa pessoa, em que ciclo da vida essa pessoa está. Obviamente que a gente não vai entrar aqui em casos do tipo, mas é uma pessoa super jovem que tem características de saúde, né, sei lá, sedentária, não se alimenta bem, então parece já uma pessoa mais velha. E fisiologicamente falando, pode ser que ela esteja assim, tá? Claro, talvez a gente não vai conseguir entrar em tantos detalhes assim, mas a simples idade biológica da pessoa, ela já pode nos dizer algo. Então é por isso que a gente precisa saber que idade a pessoa tem, tá? Para ver em que grupo a gente vai colocar. E daí, em quantos grupos eu vou dividir? Em quantas gerações eu vou dividir? Isso vai depender principalmente da diversidade de pessoas que a gente vai identificar. Então, eu trouxe um exemplo, e o pessoal aqui do Zoom está enxergando a telinha, onde a gente dividiu, foi um case nosso, tá? Onde a gente dividiu em pessoas que circulavam por dois setores diferentes de uma empresa. Então, a gente tinha ali o setor 1 e o setor 2. Então, eram as pessoas que trabalhavam com as atividades no setor 1
e pessoas que trabalhavam nas atividades do setor 2. Então, dividimos em 2. Dentro dessas 2 divisões, a gente dividiu de novo, porque a gente tinha pessoas que variavam entre faixa de seus 20 e pouquinhos anos até os seus 40 anos. Então, a gente achou, ok, interessante dividir nos 30 anos. Então, abaixo de 30 anos, a gente colocou em um grupo, e acima de 30 anos, em outro grupo. Poderia ter sido dividido em mais idades? Poderia, se a faixa de pessoas fosse maior. E pode acontecer. E a gente tem visto muito isso hoje em empresas, onde a gente tem desde do jovem que acabou de entrar, que tem seus 18, 20 anos, até um profissional de seus 60, 70 anos. A questão de diversidade de gerações hoje dentro das empresas está sendo cada vez mais comum, né? Porque a gente tem profissionais mais velhos que estão super nativas e permanecem produzindo para essas empresas, então não tem por que a empresa não tirar esses profissionais, assim como a gente tem profissionais jovens hoje entrando com outras características que também estão sendo muito necessitados pelas empresas. Então vai começar a acontecer, se a gente vê pesquisas aí sobre gerações, não sei se vocês já viram isso, mas a gente tem previsões agora, nesse momento atual que a gente tem, por exemplo, a gente tem 4 gerações trabalhando, às vezes, numa mesma empresa. Pode acontecer. E daí é bacana a gente dividir melhor em mais idades, né, em mais gerações, porque as características delas podem ser muito diferentes, tá? Então, aqui a gente está dando um exemplo, um case, que nessa empresa não tinha tanta diversidade. Então, por isso que a gente dividiu somente até os 30 e depois do 30. Tá claro isso? E aí, o que a gente fez? A gente dividiu, então, em 2 setores, e dentro de cada setor, a gente dividiu até 30 anos e acima de 30 anos. Ou seja, a gente chegou em 4 grupos de pessoas. 4 personas. Persona A, persona B, persona D, persona E. Ops, contei errado. A, B, C e D, tá? E aí, é legal para a gente ter nesse nosso mapa e entender o quanto representa cada um dessas personas, é a gente realmente identificar qual é a quantidade, qual é o percentual que ocupa cada um desses grupos. Então, por isso que a gente colocou ali, ó, igual abaixo de 30 anos, do setor 1, é 33,5%, que a gente identificou como persona A. Depois, acima de 30 anos, o 20%, persona B. Depois, da mesma forma, no setor 2, a gente tem a persona C, que é 27%, e 13,5% a persona D. É legal a gente fazer esses percentuais, gente, até para nós, tá? Daqui a pouco, se a gente fez aí uma subdivisão que deu uma persona que tem um percentual muito baixo, talvez não vai ser tão significativo a gente levar em consideração as expectativas desse grupo, tá? Então, a gente sempre coloca, eu já tive percentuais aí chegando até 8%, 7%. Abaixo de 5%, a gente acha que, obviamente, depende também da escala da empresa, tá? Do porte da empresa. Mas dependendo da quantidade, se 5%, por exemplo, corresponder a uma quantidade muito pequena de pessoas, talvez não faça tanto sentido trazer isso como um grupo de persona. Daí tem que avaliar se não dá para encaixar eles dentro de um outro grupo, tá bom? Pessoal do Zoom que que tenha alguma dúvida sobre isso que eu tô falando, coloquem no chatzinho, tá? Daí assim que eu conseguir, eu leio ali. E pessoal no Instagram também, se tá conseguindo acompanhar e tiver alguma dúvida, pode escrever aqui. Então, gente, indo adiante, aqui eu trouxe um exemplo para vocês do que é um mapa de uma persona. E daí, de novo, que eu não falei do início, quanto mais a gente conseguir detalhar, melhor vai ser. Como que a gente consegue essas informações que eu vou mostrar aqui, tá? Através das pesquisas online, que a gente já falou na pré-aula 2, através das entrevistas presenciais, que a gente também falou na pré-aula, ou através da própria empresa. Então, a própria empresa, ela tem muitos dados, muitas informações sobre as pessoas que trabalham lá, ou que circulam lá, né, se é um cliente. Então, a gente pode coletar também informações diretamente com as empresas, tá? Então, aqui,
Vocês estão enxergando, ó, a gente caracterizou, a gente sempre gosta de botar uma imagenzinha, então a gente colocou um íconezinho da persona A para conseguir começar a visualizar, e só pela imagem a gente sempre toma cuidado de colocar uma imagem que represente realmente como é essa persona, para que seja uma visualização correta. Então já dá para ver que é homem e que usa óculos. Então uma característica dessa persona A é que a grande maioria desse grupo é do sexo masculino e curiosamente, né? Assim se diz, usa óculos. Então, olhem como a gente pode entrar num nível de detalhe de, inclusive, ver como está a saúde dessas pessoas, tá? E a gente coloca, eu represento 33,5% dos profissionais da empresa XXX. Tá. Quais são os 5 principais grupos de características que a gente precisa levar em consideração aqui? Primeiro, dados gerais sobre essas pessoas. Que entra aqui, qual é o gênero, altura, peso, ali a questão de usar óculos ou não, estado civil, características gerais. Segundo, moradia. E por que a gente precisa saber sobre onde as pessoas moram? E como que as pessoas chegam até o ambiente, seja um ambiente de trabalho, seja a loja, ou seja o que for. Por quê? Porque a gente precisa entender o contexto que elas vivem. Então, apesar de a gente estar falando em ambientes que não são residenciais, a gente precisa entender quais são as referências que essas pessoas já têm. E quando a gente começa a investigar sobre onde elas moram, a gente começa a ter muitas informações. Isso é muito legal. E daí, como é que a gente começa falando sobre isso com uma pessoa? Por exemplo, tá? A gente pode, num questionário online, simplesmente ter algumas perguntas dizendo assim, onde você mora, ou quanto tempo você leva para chegar até aqui, como é que você se desloca, como é que você vem até aqui. Então, assim, a gente começa a ter algumas características, mas na entrevista presencial, a gente pode conversar com elas e ir descobrindo. E fala como é que é a tua rotina. Que hora você acorda? Quanto tempo você leva para chegar até aqui? Ah, você vem como, então? Ah, vem de transporte público. Transporte público? Ah, e tem uma parada próximo da sua casa? Você caminha também para chegar até a parada? Quanto tempo você leva? Quanto tempo você fica esperando? Ah, você retorna também de transporte público? Sim, retorno. Ah, então você chega em tal horário. E é assim que a gente vai descobrindo o dia a dia da pessoa, tá? E eu lembro que na aula da semana passada, e quem está aí também pode me ajudar nas perguntas que tiveram, mas algumas pessoas questionaram muito sobre isso, né? Pô, mas por que a gente precisa entrar em tanto detalhe sobre a questão de onde a pessoa mora, tá? Ou identificar, assim, como é que é a condição social dela. Muitas vezes, por exemplo, condição social, isso não é uma coisa que eu costumo dividir em persona, tá? Qual é a classe social da pessoa? A gente não costuma, nós, da qualidade corporativa, a gente não costuma dividir isso numa persona específica, né? Uma persona que tem uma determinada renda e a outra que tem outra determinada. Por quê? Tá? Por uma questão de não ter nenhum tipo de... Eu não queria usar a palavra... deixa eu usar a palavra certa, mas eu não queria usar a palavra preconceito, tá? Porque a gente tem que se trabalhar muito a nossa empatia, porque não quer dizer uma condição social, a gente não tem como pré-definir a partir de uma condição social uma expectativa da pessoa, tá, gente? É mais por essa questão. Então, a gente não define por condição social uma pessoa, uma persona, tá? Essa foi uma das perguntas. Se alguém lembrar outras perguntas que surgiram também na semana passada, eu posso comentar aqui de novo. Informação sobre a saúde. Por que é importante a gente saber sobre saúde? Porque daqui a pouco, sei lá, tem as pessoas, e daí a gente chega numa pergunta que é assim, você sente algum tipo de desconforto? Segregação. Excelente, quem é que escreveu aqui? Era essa palavra, boa palavra. Tem uma pergunta que a gente faz no questionário online, mas eu também pergunto presencial, que é, você sente algum tipo de desconforto físico? E daí tem gente que diz, ai, sim, sinto muita dor na coluna, ou não sei o quê, muita dor de cabeça. A gente precisa investigar se esse sintoma, ele está acontecendo em função do ambiente que a gente está trabalhando, ou se há alguma coisa da pessoa, do contexto da pessoa. Se é uma pessoa que dorme pouco, se alimenta mal, não pratica atividade física, muito provavelmente ela vai ter muitos prejuízos de saúde, vai descrever muito isso.
E daí não é o ambiente da empresa que tá influenciando aí, mas é o estilo de vida da pessoa. E é por isso que a gente precisa identificar como é que está a situação de vida dela, a informação geral da saúde. Quantidade de horas que dorme, se pratica atividade física ou não, se ela se alimenta bem ou não. E isso é em conversa, gente. É em conversa. Porque se a gente começar a fazer um interrogatório com a pessoa, se alimenta bem, sim, não, talvez, não dá, né? Mas me conta, como é que é o teu café da manhã? O que tu costuma... Não, no refeitório, o que você gosta de comer? E daí você vai pescando. Você é uma pessoa que não come nunca salada, não faz atividade física, dorme pouco. Pô, a situação dela não, na saúde geral não está tão equilibrado. E isso pode estar influenciando nas respostas que vão aparecer, tá? Outro grupo de perguntas, atividades de trabalho. A gente precisa entender como que ela trabalha, tá? Ou o que ela faz nesse ambiente. Então, aqui tem alguns pontos, quem está enxergando no Zoom, que a gente coloca ali, identificar quanto tempo ela está ligada à empresa, se ela já trabalhou em outros lugares, ela trabalha home office, ela trabalha em casa, ela trabalha presencial, como que é a questão do dia a dia de trabalho dela. E, por fim, o último grupo são preferências pessoais. Preferências pessoais. Que aqui vai entrar várias questões, isso é muito particular de cada caso, para cada cliente meu, a gente faz todo esse conjunto de características, a gente personaliza, tá? Então, nesse caso aqui, quem está enxergando ali, eu dei uma escondidinha botando na frente, só para não expor muito o cliente, mas a gente perguntava questões bem particulares dele. Ah, gosta de tomar café com a equipe? Ou toma chimarrão? Ou sabe, esse tipo de coisa assim, tá? A pessoa não está se ajudando, é isso mesmo. Então, gente, agora lembrei de uma outra pergunta que aconteceu na semana passada, que foi bem legal e deu muitos insights bacana de conversa. Quem lembra, acho que foi até a Maíra que perguntou, sobre como que as pessoas reagem ao ambiente. Por exemplo, né, a gente falou sobre a diferença de sensação e percepção. Por que a gente precisa entender o contexto da pessoa, como que ela vive, o estilo de vida dela? Porque talvez isso vai influenciar na percepção que ela tem sobre o ambiente físico. E daí a gente chegou no ponto de entender o que é percepção e o que é sensação. Quando eu entro num ambiente, qualquer ambiente que eu frequento, tá? Qualquer ambiente. Esse ambiente, os elementos desse ambiente estão me impactando, fisiologicamente falando. Isso é neuroarquitetura, tá? Isso é neurociência aplicada à arquitetura. Através dos meus sentidos, seja a visão, olfato, paladar, audição, eu estou obtendo informações do meu meio externo, levando isso para dentro do meu corpo. Quando eu levo essas informações para o meu sistema nervoso central, isso entra no meu cérebro, o que acontece? Como uma consequência. Quem diz aí? Quem diz aí? A gente tem um impacto direto nas nossas emoções, tá? E principalmente a gente tem as nossas emoções básicas, medo, tristeza, raiva, felicidade, sabe? Aliás, vale assistir nesse período de quarentena aquele filme Divertidamente. Quem nunca assistiu, assista, que é sensacional, vai falar principalmente das nossas emoções básicas. E aí, o que acontece? A gente tem as nossas emoções e a partir das nossas emoções a gente tem uma sensação. A gente sente o ambiente. Gostei ou não gostei. Principalmente isso, porque a gente tem emoções positivas e as negativas, né? E quando a gente faz isso, a gente ainda não está percebendo o ambiente. Isso é muito rápido, isso é impacto fisiológico. A gente enxergou algo, sei lá, que nos deu um nojo, automaticamente o nojo é uma das nossas emoções básicas, rapidamente o nosso corpo vai responder, ele vai sentir isso. O medo nesse momento, gente. Nesse momento que a gente está vivendo, quantas situações de medo a gente não vivenciou? E medo é algo que é um impacto direto. Ó, a gente enxergou algo, sei lá, uma notícia que não é legal, na hora a nossa amígdala é ativada, vai a descarga química de cortisol no nosso corpo e isso é incontrolável. O quando que a gente vai controlar? Quando essa informação chegar no nosso córtex, porque daí nós vamos perceber isso. E a gente vai racionalizar sobre isso. E daí, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando a gente, então, para agora e presta atenção, tá, deixa eu analisar esse ambiente agora, vou trazer para o meu córtex.
esse cheiro que eu tô sentindo, ó, eu já tava sentindo, tem alguém aqui embaixo, tô com a janela aberta hoje, tem alguém por aqui que tá cozinhando agora, porque tá vindo um cheiro bem forte de comida, tá? Se eu começar a racionalizar sobre esse cheiro, eu tô percebendo esse ambiente, esse cheiro no ambiente. Enquanto eu tava aqui falando com vocês, eu tava com a minha atenção aqui, né? Pensando o que eu tô falando e tal. Eu nem tava percebendo esse cheiro. Mas, de alguma forma, esse cheiro, ele tá mexendo com a minha fisiologia. Talvez ia me dar uma fome, porque eu ainda não comi. E talvez eu nem ia perceber isso. Só ia perceber depois, quando eu for racionalizar, quando eu sentir a barriga roncar, que eu vou dizer, peraí, tem alguma coisa errada. E daí eu vou perceber o que tá acontecendo. Senti esse cheiro, me deu fome. Entendem a diferença de sentir e perceber? Sentir e perceber. E pode acontecer desses nossos clientes ou dessas personas, delas não estarem percebendo algo que a gente perceba. Então, pode ser que a gente perceba, sei lá, que no ambiente está com muito ruído, e isso pode ser prejudicial. Só que as pessoas estão lá, às vezes estão concentradas em outras coisas, ou têm outras expectativas que elas, caramba, elas não estão nem aí pro ruído. E daí nós vamos investir todas as nossas forças e toda a nossa atenção para a questão do ruído, mas pode ser que seja alguma outra coisa que elas estão percebendo e que vai ter muito mais impacto. E é por isso, gente, isso foi uma coisa assim que eu aprendi muito tempo depois, tá? É por isso que a gente precisa analisar o contexto das pessoas para entender as expectativas delas e para entender como elas percebem o ambiente. Pode ser diferente da forma como a gente percebe. Fez sentido isso? Lembram que a gente falou sobre isso semana passada? Quem estava aqui semana passada? Deixa eu ver quem é que escreveu aqui, peraí. Fez sentido, pessoal, no Instagram. Isso é bem complexo. Esse foi um papo bem complexo, foi semana passada, eu quis resgatar para agora, tá? Deixa eu ver quem é que escreveu. Acredito que já demonstre uma preocupação com o bem-estar sobre saúde no Brasil. No geral, é um país com pouco planejamento urbano, as pessoas moram longe do trabalho e isso influencia na parte fisiológica, certo? Na sensação. Camila está escrevendo, é importante ser logo no início, porque aí você vai desenvolvendo a empatia, a conversa flui de forma mais pessoal, essa questão onde mora. Legal, Camila, que você trouxe isso. Vamos exercitar a empatia nisso. Olha só, imaginem uma pessoa que sai de casa, sei lá, ela começa a trabalhar às 8 horas e ela tem que sair de casa antes das 6, porque ela vai ficar lá na parada esperando o ônibus chegar e depois ela vai pegar um ônibus lotado, ela vai chegar no trabalho já cansada, já estressada talvez suada, se é um lugar quente. Então tudo a gente tem que ir tendo a empatia de se botar no lugar dela. Suada, né, um ambiente quente, e daí ela vai chegar num ambiente que, sei lá, não tem ar-condicionado. E tudo que ela queria naquele momento era um ambiente que fosse climatizado. Então, a percepção dela, por exemplo, sobre a climatização vai ser muito mais importante do que outras coisas. Né? É legal que a Camila trouxe esse exemplo. Então, tô simulando algo aqui, tá? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Para vocês terem uma ideia, o que a gente ouviu recentemente de uma imersão que nós fizemos era que as pessoas trabalhavam, eu chamei a atenção da climatização porque foi exatamente esse ponto. Trabalhavam num ambiente que não era climatizado porque era uma fábrica, e é muito difícil você conseguir climatizar uma fábrica, um ambiente de produção. E tudo que elas mais queriam era que no horário do intervalo elas pudessem ir para um ambiente com ar-condicionado, porque elas passavam muito calor durante o dia inteiro. E nunca a empresa tinha se dado conta disso. O ambiente era super legal, tinha um ambiente inclusive externo, que as pessoas poderiam ficar, que era legal, mas não era climatizado. E nos dias de calor, elas já saíam ali do ambiente da produção, já sentindo muito calor, iam para o seu intervalo, para o seu almoço, para um ambiente que não era climatizado. E essa era uma das principais queixas que apareceu e que ninguém nem tinha se dado conta. Porque se eu, Priscila, e quando eu fui lá no refeitório ver o refeitório, tudo bem, era um ambiente que tinha uma boa ventilação natural. Para mim, não era um ambiente quente. Porque eu circulo dentro de ar-condicionado, eu estou dentro do carro de ar-condicionado. Agora, pense, uma pessoa que pega transporte público, que não tem climatização, que vai trabalhar num ambiente que não tem climatização, tudo que ela mais quer no horário do almoço é sentar num ambiente climatizado. E a percepção dela sobre isso é importante. Ficou claro? Legal, Camila, que você trouxe esse exemplo, tá? Deu margem para exemplificar.
tá? Então é isso aí. É entender o contexto para entender a percepção da pessoa sobre vários elementos do projeto. Beleza? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um mapa que depois, como que a gente faz isso? A gente pega, então, todos esses mapas das personas e compatibiliza todas essas informações, que é o que daí nós vamos ver na pré-aula número 5, que vai ser na semana que vem, tá? Então, nós vamos pegar todas essas informações, além de todos os resultados obtidos, inclusive no próximo assunto que nós vamos falar hoje, e nós vamos compatibilizar. E daí a gente vai começar a perceber, gente, que pode acontecer de ter clientes onde a gente vai ter muitas pessoas. E esse momento de compatibilizar essas informações, ele é extremamente importante. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir atender a expectativa de todo mundo. Muitas vezes. E daí é nesse momento de compatibilizar que a gente vai ter que hierarquizar. E a gente vai ter que tomar decisões de hierarquias, tá? O que a gente consegue atender primeiro? O que vem depois? O que vem depois? O que vem depois? Eu não sei se alguém viu os stories que a gente fez essa semana, mas a gente fez uma apresentação do método para um cliente que tinha 10 pessoas. Pensem na complexidade. 10 tipos completamente diferentes de pessoas que circulavam pelos ambientes que a gente ia ter que trabalhar. É hiper complexo. É hiper complexo. Mas, por outro lado, a gente conseguiu apresentar informações que nem o pessoal do RH dessa empresa sabia que existia, tá? Então, quando o cliente vê isso, que a gente está mapeando de uma forma tão profunda e tão completa, é óbvio que ele dá muito mais valor para o nosso trabalho. É óbvio, tá? Pessoal, aqui no Instagram, a gente já está finalizando a primeira hora, então o Instagram vai me derrubar daqui. Fecha aqui o ao vivo. Convido vocês para que vocês entrem agora nesse link aqui, métodoqualidadecorporativa.com.br. Logo que vocês entrarem nesse site, vai ter um banner falando sobre o método e abaixo, logo abaixo, vai ter uma faixa assim azul, onde vai estar escrito inscreva-se nas pré-aulas, não sei o que. É só você clicar ali, você vai ser direcionado para um formulário, você coloca seus dados, põe enviar, vai na sua caixa de e-mail, olha o spam também, você automaticamente recebe um e-mail com link de acesso para essa pré-aula que eu estou fazendo aqui no Zoom, tá bom? Então, faça isso, entra lá agora, porque já está terminando aqui a 1h pelo Instagram. Bom, Camila está perguntando, o que significa B2B? Legal, Camila, que bom que tu fez essa pergunta. B2B, gente, é uma forma que a gente fala de quando a gente diz, por exemplo, uma venda B2B. O que é isso? É vender de empresa para empresa. Nós somos uma empresa. Todos aqui, tá? Todos aqui que são profissionais independentes. Se você é sozinho, você é uma empresa. Você está comercializando um serviço. E quando a gente fala de uma venda B2B, então a gente está vendendo para uma outra empresa. É isso, tá? B2C, por exemplo, é a venda para um consumidor final. Então, eu posso vender, sei lá, as garrafinhas que a gente está vendendo agora. A gente está fazendo venda de garrafinha do NeuroArc. Não sei se alguém está sabendo. Isso aqui é uma venda B2C. A gente está vendendo para um cliente final. Eu posso vender para uma de vocês, por exemplo, tá? Agora, uma venda para um B2B de garrafinhas, eu poderia fazer também. Eu poderia vender para uma empresa que vai dar para os seus colaboradores. Daí é uma venda B2B, tá? Então, quando a gente fala o B2B, é para empresas, ok? Corporações. Quando eu entrei na live do Instagram, você estava falando... Deixa eu só desligar aqui o Instagram, que agora fechou aqui. Então, estamos nós aqui no Zoom agora. Você estava falando sobre quando tudo isso passar, a forma de entender o cliente vai mudar, precisamos nos reinventar. Faz uma live sobre isso, perfeito, isso. Como vamos ser após esse momento de pandemia? Meus neurônios já estão aqui fritando, nunca tinha pensado nisso. Camila, querida, vamos fazer uma conversa específica sobre esse assunto, tá? Mas a gente vai ter que se reinventar assim, minha amiga, né? Como tudo na vida. E isso nos faz crescer também. Então, esse é um momento para a gente
repensar, inclusive, nossas atividades profissionais, a forma como a gente vende esses projetos. Por isso, eu acho que agora o método vem num momento muito especial também, tá? Muito especial. E, inclusive, eu quero muito... A gente está revendo todo o conteúdo que a gente tinha preparado para o dia 25 para incluir, inclusive, conteúdos que sejam coerentes com esse momento de novas formas de vender serviços. E a gente tem que ter claro que o que a gente faz... Aliás, isso é legal até a gente falar nesse momento. Qual é o propósito do que a gente faz, gente? Qual é o propósito? Tá na hora da gente começar a ampliar um pouquinho mais a nossa mente e entender que a gente não cria só ambientes. A gente não cria só ambientes. Se a gente entender que criar ambientes é o nosso propósito, a gente está com um propósito muito limitadinho. E daí isso nos impede de oferecer serviços diferentes. Se a gente começa a ir mais embaixo e entende que o que a gente faz é relacionar as pessoas com os ambientes e ter a melhor relação possível entre esses dois, a gente começa a ampliar absurdamente os serviços que a gente pode oferecer. Então, o nosso propósito, na minha opinião, não é só criar ambiente. A gente tem que botar a pessoa no meio disso e entender a relação que esse ambiente faz com essa pessoa. E a Cláudia escreveu algo lindo: a gente transforma vidas. Sim, a gente impacta em vidas, né? Então, quando a gente consegue entender que o nosso propósito do que a gente faz é relacionar as pessoas com o ambiente, seja para transformar elas, seja para ajudá-las a trabalharem melhor, seja para ajudá-las a venderem mais, seja para o que for, a gente consegue ampliar muito mais a nossa atuação, tá? E só para vocês terem uma ideia, esse serviço que eu estou passando aqui hoje para vocês de definição de personas, isso é algo que a gente, por exemplo, esse cliente agora que a gente apresentou, a gente começou, eles nos contrataram para fazer isso só para a parte administrativa. Deu tão certo que eles nos chamaram para fazer na parte da produção. Deu tão certo que o pessoal do RH chegou para nós e disse assim: vocês não podem aplicar essa técnica também para as nossas questões de resolução de conflitos internos? Por que não? Por que não? Um conflito interno também pode estar acontecendo em função do ambiente e das pessoas, né? Então, é esse tipo de ampliação de consciência, gente, que a gente tem que começar a fazer hoje. Há um tempo atrás, e quem me conhece lá do início sabe, eu fazia consultorias de home office. Foi uma coisa depois que eu parei de fazer, enfim, porque eu não tinha mais braço para fazer isso. E agora eu estou recebendo solicitações para fazer consultoria de home office, de novo. É óbvio, a gente tem que ver o que o mercado está pedindo. Está todo mundo trabalhando em casa e a gente tem que pensar no nosso cliente, agora a gente tem que ser parceiro deles. O cliente não residencial hoje está sofrendo pra caramba. E é só a gente se colocar no lugar dele, porque a gente também é serviço, a gente também é empresa. E a gente também está vendo desafios. Eu estou com uma equipe inteira trabalhando em casa. A gente já trabalhava antes num sistema de uma parte da equipe em São Paulo e outra em Porto Alegre, tinha que ser online. E não estava funcionando. Agora é o momento que a gente está tendo que criar técnicas e estratégias absurdas para fazer isso funcionar. Não tem volta, agora isso tem que funcionar. O online agora tem que funcionar. Isso é um desafio que eu estou criando. Aliás, é um desafio que a gente está enfrentando. E a gente está aprendendo com isso. E se eu me botar no lugar do meu cliente, sabendo que, putz, meu cliente também deve estar enfrentando isso, o que eu posso fazer para ajudar ele nesse momento? Esse é o momento da gente ser parceiro dos nossos clientes, tá? Parceiro dos nossos clientes. Talvez não é o momento que a gente vai vender e ganhar dinheiro, mas é o momento da gente estar junto com eles, porque no momento que tiver essa retomada, eles vão lembrar da gente. A gente não pode deixar eles na mão agora, gente. E a gente pode ajudar. Pri, era tão bom se esse treinamento fosse adiado para depois da pandemia, será em abril mesmo. Cláudia, querida, que bom que você está aqui. Eu até falei no início dessa pré-aula de hoje. Nós adiamos, sim, o treinamento presencial. Eu não sei se tu já recebeu o meu WhatsApp, se você já tiver inscrita.
mas a gente adiou para junho, 27 de junho, o presencial, mas a gente manteve a data do dia 25 de abril para a gente ter juntas um treinamento online, tá? Então, isso vai ser um extra, um plus, que vai ser muito bom, inclusive, para a gente trabalhar esses assuntos do que a gente pode oferecer diferente, de uma forma diferente, para um mercado que vai estar diferente. Querida, meu propósito, que bom. Eu não escrevi ainda. Cláudia, entendi. Então, por isso que realmente não chegou esse WhatsApp para ti, porque eu mandei para os inscritos. Mas, se tu quiser estar conosco, é muito bem-vinda. Então, dia 27 de junho presencial. Só que, dia 25 de abril, a gente estará online. E daí o que eu falei também, que o pessoal, a gente já criou um grupo no Telegram, então quem está inscrito já vai para esse grupo, porque a gente está com essas pré-aulas até o dia 25 de abril e depois a gente vai continuar colocando conteúdo para a gente se preparar para o dia 27 de junho. Então, a conclusão da história foi que no início dessa pré-aula eu falei, a gente estará mais tempo juntos. O que também vai ser muito bom, tá bom? Bom, vamos adiante, porque aqui a gente já está encerrando essa parte. Ficou clara a questão das personas? De novo, isso aqui é uma pré-aula. No nosso método, a gente vai fazer tudo isso de forma extremamente detalhada. A gente vai, inclusive, montar junto esses mapas de personas. Tem ferramentas para isso, tá? Tem técnicas para isso. Depois, o que vai fazer parte também? Um mapa de desafios, que a gente vai fazer muito baseado nas principais características das gerações. Porque entendendo como funciona cada uma das gerações, a gente também pode começar a pensar melhor sobre essas personas, tá? Tirar novas conclusões. Então, a gente precisa buscar referências para isso e fazer esses quadros comparativos de desafios, certo? Então, Cláudia, para ti, até já botei aqui, data prevista, nova data prevista para o dia 27 de junho. Legal? Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, vou interromper só o compartilhamento um pouquinho, porque agora eu vou abrir outro. Então, como eu falei no início, a última pré-aula, e deixa eu fazer uma coisa agora, peraí. A última pré-aula,